Bom dia. Neste audiocast, vamos falar sobre racismo, negritude e branquitude, que são temas fundamentais para compreender a sociedade brasileira. A história do racismo no Brasil está ligada ao período da escravidão. Entre os séculos 16 e 19, milhões de africanos foram trazidos à força para o Brasil. Eles foram retirados de suas famílias, culturas e comunidades para trabalhar em condições extremamente desumanas. Durante mais de 300 anos, homens, mulheres e crianças negras foram explorados e privados de direitos básicos. A escravidão deixou marcas profundas na sociedade brasileira. Em 1888, a Lei Áurea aboliu oficialmente a escravidão. No entanto, os ex-escravizados não receberam apoio para conseguir moradia, educação ou emprego, pois eles, no tempo da escravidão, eles não tiveram como guardar verba ou não tiveram a remuneração certa para que pudessem, quando após a Lei Áurea, em 1888, quando aboliu a escravidão, não conseguiram ter uma forma de viver depois. Então ficaram livres, mas ao mesmo tempo ficaram sem ter o que fazer. Pois como eles não tinham dinheiro, não tinham família, porque muitas das famílias ainda estavam presas, né, dentro da do movimento escravocrata, acabaram que ficaram sem vida, né? Livre, porém sem dinheiro, sem casa, sem família, sem saber ler e escrever. E muitos continuaram vivendo em condições precárias, que eram comendo pouco, trabalhando muito, às vezes acabavam fazendo suas necessidades em, em lugares horríveis e não tinha uma saúde muito boa, não tinha uma higiene boa também. Essa exclusão contribuiu para a formação de desigualdades sociais que permanecem até hoje. Por isso, quando falamos sobre racismo, não estamos falando apenas de atitudes preconceituosas, mas também de consequências históricas que afetam gerações. Atualmente, pessoas negras ainda enfrentam maior dificuldade de acesso a oportunidades, o que demonstra os efeitos da escravidão continuam presentes na sociedade, porque muitos dos negros ainda sofrem na sociedade, pois brancos ainda, ainda fazem preconceito, racismo, discriminam pessoas negras por conta da cor e acham que brancos são superiores às pessoas negras, né? No mundo que estamos hoje, no mundo tecnológico, no mundo muito avançado, ainda existe um tema que muitas pessoas não debatem, um tema que ainda está presente na sociedade há muitos anos, que é o racismo, né? O racismo na atualidade. O racismo ele pode ocorrer de várias formas, uma forma explícita ou não explícita, no trabalho, na escola, pode acontecer na internet, pode acontecer de diversas formas. Existe o racismo individual, que é quando uma pessoa ofende ou discrimina a outra por causa da cor da pele, que é geralmente, né, uma pessoa branca ou uma pessoa mais clara, né, ofende uma pessoa negra por conta da cor, né, ou desmerece, ou discrimina, ou faz algum preconceito. E também existe o racismo institucional, que ocorre quando práticas de empresa, escola ou órgãos públicos, né, também acabam prejudicando determinados grupos raciais. É tipo, ocorre alguma atividade na empresa, na escola, algum tipo de dinâmica que acaba excluindo, né, ou desmerecendo, ou discriminando grupos raciais. Outro conceito também que é muito importante falar, né, que às vezes não é falado, que às vezes pensa que existe só o racismo institucional ou individual, mas não, existe vários. E um deles que não é muito citado, né, na sociedade é o estrutural. Acontece quando as desigualdades raciais estão presentes na própria organização da sociedade. Por exemplo, uma pessoa branca recebe um valor X, ou tipo, uma pessoa negra recebe um valor X, e uma pessoa branca recebe um X e meio, ou 2X a mais que a pessoa negra, né? Isso não é correto, né? Que é uma forma de colocar a pessoa negra na prateleira abaixo, né? Como se não fosse uma pessoa normal, né? O que é errado. Mas muitas pessoas acham isso certo, né? Muitas empresas pensam que isso é uma coisa correta de se fazer. Essas desigualdades podem ser observadas na renda, nossa educação, na representatividade política e em cargos de liderança. Por exemplo, uma empresa pode não ter pessoas negras em cargos altos, né, como gerente, CEO de uma empresa, diretor de marketing ou
ou de algum setor determinado, né? E apenas pessoa branca. Isso é uma coisa errada. E muitas pessoas dentro dessa empresa acham normal, mas não é certo, isso é errado. O racismo também está presente nas redes sociais, né? Que isso é uma das coisas que mais existe, né? Tipo, fazer meme, piadinha, figurinha, postar vídeo merecendo as pessoas negras. E, tipo, tem pessoas que acham isso certo, que ri, mas às vezes pode falar que isso é brincadeira, mas não é brincadeira, isso é um crime, né? Isso não pode ser feito. Comentários ofensivos, piadas preconceituosas e ataques virtuais afetam diariamente milhares de pessoas. Muitas pessoas pegam seu celular, notebook, tablet, computador e, tipo, entram nas redes sociais, na TikTok, Instagram, o Twitter, e entram apenas para fazer esse tipo de preconceito, né, discriminação com pessoas negras, né, pessoas de raça, pessoas de cor. E, tipo, muitas pessoas olham isso e, tipo, existe pessoa que falam que isso não é certo, mas tem pessoas que riem, falam que isso é certo, né, e também faz. Muitas vezes, essas situações parecem pequenas, mas causam impactos profundos na autoestima, na saúde mental e na qualidade de vida das vítimas. Muitas pessoas podem acabar acabar tendo depressão, não querer mais sair de casa, ficar triste, entendeu? Isso não é uma coisa certa de fazer, porque tem pessoas que fazem e falam, não, é brincadeira. Mas quem sofre não acha que é brincadeira, né? Porque isso é crime. Às vezes a pessoa acaba ficando magoada, acaba se sentindo feia, fica pensando que a cor dela é uma cor ruim, mas não, todas as cores são iguais, todas as pessoas são iguais. Não existe isso de cor diferente, pessoa diferente. Se a pessoa tem alguma coisa, todos somos iguais. E combater o racismo exige não apenas punir atitudes preconceituosas, mas também promover respeito, educação e igualdade de oportunidades, né? E claro, se o racismo existe, você tem que combater ele, você tem que denunciar, porque o racismo não é certo. É uma coisa que você tem que sempre tentar fazer que não aconteça. Mesmo que você ache que é brincadeira, não é brincadeira. Você tem que mostrar desde pequeno para crianças, para os adultos. Tem que fazer o certo, entendeu? Diante das desigualdades e do preconceito, surgiu o conceito de negritude. A negritude é um movimento de valorização da identidade negra, da cultura africana e afro-brasileira e das contribuições históricas dos povos negros à sociedade. Durante muito tempo, características como a pele negra e o cabelo crespo foram tratadas de forma preconceituosa. Muitas pessoas sofreram discriminação por não se encaixarem nos padrões da beleza considerados ideais. Por isso, movimentos de valorização da negritude passaram a incentivar o orgulho das origens africanas e o reconhecimento da beleza e da diversidade dos traços negros. A cultura afro-brasileira está presente em diversos aspectos da sociedade, como na música, na dança, na culinária, na religião e na linguagem. Além disso, inúmeras personalidades negras contribuíram para o desenvolvimento da ciência, do esporte, da literatura e das artes. Valorizar a negritude significa reconhecer essas contribuições e combater estereótipos que ainda existem na sociedade. Outro conceito importante é a branquitude. A branquitude busca compreender como pessoas brancas podem ocupar posições de privilégio em uma sociedade marcada por desigualdades raciais históricas. Isso não significa que todas as pessoas brancas tenham vidas fáceis, mas sim que geralmente não enfrentam preconceito por causa da cor da pele. Estudar a branquitude ajuda a entender como as desigualdades foram construídas ao longo da história e como podem ser combatidas. Um exemplo recente de racismo ocorreu com o atleta Vinícius Júnior. Durante partidas de futebol na Espanha, ele foi vítima de diversos ataques racistas vindos de torcedores. O caso ganhou repercussão internacional e reforçou a importância da luta contra o preconceito. Ao longo da história, diversos movimentos contribuíram para o combate ao racismo. Entre eles estão o Movimento Negro Unificado, criado em 1978, o Partido dos Panteras Negras e o Movimento pelos Direitos Civis, liderado por Martin Luther King Jr. Esses movimentos ajudaram a conquistar leis contra a discriminação racial, ampliar debates sobre igualdade e fortalecer a luta pelos direitos da população negra. Depois de entendermos a história do racismo, o significado da negritude e da branquitude, surge uma pergunta muito importante. O que cada um de nós podemos fazer para mudar essa realidade? O combate ao racismo começa pela educação.
desde a escola, desde a creche até o trabalho. Conhecer a história da população negra, compreender as consequências da escravidão e valorizar a diversidade ajuda a desconstruir preconceitos que foram transmitidos ao longo das gerações. Também é essencial combater o racismo no dia a dia. Muitas vezes, atitudes preconceituosas aparecem em forma de piadas, apelidos, brincadeiras na escola, no mundo do trabalho. Não praticar isso, não repetir esse tipo de brincadeira, pode contribuir para uma sociedade muito mais respeitosa. Outro ponto muito importante é a denúncia no Brasil. O racismo é crime, deve ser denunciado às autoridades. Denunciar ajuda a proteger as vítimas. Responsabilizar quem pratica esse tipo de discriminação, mostrar que esse tipo de atitude não pode ser aceito pela sociedade. Também devemos valorizar a cultura afro-brasileira em todos os espaços. A influência da população negra está presente na música, na dança, na culinária, na literatura, na região, no esporte e em diversas áreas da ciência e da tecnologia. Reconhecer essas contribuições é uma forma de combater preconceitos, promovendo o respeito. Nas escolas, nas empresas, nas redes sociais, é importante incentivar a inclusão, o diálogo e a igualdade de oportunidades. Quando pessoas de diferentes origens têm espaço para estudar, trabalhar e ocupar cargos de liderança, toda a sociedade se fortalece. Cada pessoa pode fazer a diferença por meio de pequenas atitudes, no seu dia a dia mesmo. No trabalho você pode ter atitudes melhores, fazer campanhas contra o racismo. Caso você também veja alguma coisa, alguma situação que aconteça no seu trabalho, na escola, no seu curso, você pode tomar a dor dessa pessoa e denunciar ou ajudar ela a lidar com isso de uma forma muito mais educada e gentil. Não fazer esse tipo de preconceito porque isso não é certo. Juntos, podemos construir uma sociedade mais justa. Não depende de apenas de leis, mas também da participação de todos. Quando praticamos respeito, valorizamos a diversidade e defendemos a igualdade. Damos um passo importante para reduzir o preconceito e garantir que todas as pessoas sejam tratadas com dignidade e tenham as mesmas oportunidades. Olá, hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante, o racismo e como ele pode afetar na vida das pessoas. Hoje eu chamei aqui um colega meu do Senac, o Júlio, para contar um relato que aconteceu com ele. Júlio, para começar, você pode se apresentar um pouquinho? Bom dia. Meu nome é Júlio, eu tenho 17 anos, sou estudante aqui do Senac e hoje eu vim dar meu depoimento sobre uma situação de racismo que aconteceu comigo, que eu acabei sofrendo, que marcou minha vida, querendo ou não ficar marcado na minha vida, e mudou também a forma que eu vejo esse problema hoje em dia, porque antigamente, mesmo na escola, no trabalho, eu via isso como uma forma de brincadeira. Nunca dei muita importância, nunca levei isso muito a sério. E eu acredito que a gente falar e conversar sobre essas experiências é importante para conscientizar as pessoas e ajudar no combate ao preconceito. Você poderia compartilhar uma situação em que você sofreu algum tipo de racismo? Sim, eu posso sim. Foi uma situação que marcou minha vida, uma situação que aconteceu comigo ano passado, quando eu tinha 16 anos, lá no Shopping Dom Pedro. Foi quando eu fui numa loja de roupa com meus amigos, porque eu tinha visto uma blusa que eu queria muito, essa blusa, uma blusa de time. E eu fui no shopping pra olhar ela, pra ver ela, queria comprar ela lá no shopping, porque eu não queria esperar ela chegar. Eu já aproveitei que eu e meus amigos, a gente ia no shopping, e eu já fui junto com eles já pra caçar essa blusa, nessa loja. E aí eu me desprendi deles, eu saí procurando a blusa que eu queria, porque eles estavam com interesse em outras roupas, eu queria ver aquela blusa, então eu fui procurar ela, meus amigos ficaram por lá. Uma atendente atendeu eles normalmente, tranquilamente, e eu andando pela loja, eu percebi que tinha não sei se era um atendente ou segurança, que ele me olhou de uma forma mais estranha. A gente percebe quando a pessoa olha pra gente de uma forma mais estranha, só que na hora eu não dei muita importância. Na hora eu continuei procurando a blusa, até que eu achei ela. Quando eu peguei ela na mão, tava olhando ela, senti o tecido dela,
Porque quando eu vou numa loja, eu gosto de pegar a roupa que eu vou comprar, sentir o tecido, ver se é um pano que vai me agradar. Porque eu sou um cliente, né? Então eu tenho que escolher uma coisa boa pra mim. E aí, depois de um tempinho, tinha acabado de escolher a blusa, né? Pegado ela, sentido ela, o pano dela. Ele veio perto de mim, ele perguntou se eu realmente tinha dinheiro pra comprar aquela roupa. Na hora que ele falou isso, eu olhei pra cara dele assim, eu fiquei meio constrangido pela pergunta dele, né? Porque a gente não... Na hora a gente não acha que a pessoa vai falar assim com a gente, né? Pelo menos eu achei que ele ia chegar lá e ia perguntar se eu tinha gostado, o que realmente o atendente faz. E aí eu respondi ele, não fui grosso, né? Eu falei com educação, eu falei, olha, eu tenho sim dinheiro pra comprar essa blusa. Eu vim aqui só pra comprar essa blusa. Eu já achei ela, não tô precisando de ajuda. E aí na hora eu vi que ele percebeu que eu fiquei um pouco bravo, e aí ele saiu de perto. Eu percebi, né, que ele me tratou desse jeito pela minha aparência e pela minha cor de pele. Foi uma situação de preconceito, né? Uma das primeiras que eu passei. E a gente fica meio sem saber o que fazer, né? Na hora a gente fica bem constrangido. E como você se sentiu naquele momento? Na hora eu fiquei com muita vergonha. Fiquei bastante envergonhado. Porque foi como se ele tivesse criado uma imagem sobre mim, que ele nem me conhece, né? Ele criou uma imagem, sendo que ele nem me conhece. Eu comecei a pensar, né, se as outras pessoas me enxergavam da mesma forma. Porque, querendo ou não, esse é um dos pensamentos que vem primeiro na sua mente. É assim que você acaba de sofrer uma situação de preconceito. A gente também, depois que a gente saiu daquela loja, eu e meus amigos, porque a gente pagou as roupas, a gente saiu de lá tranquilamente, a gente foi em outras lojas e eu fiquei, sabe, olhando pros lados, vendo se tinha ninguém me observando de uma forma diferente, né? Porque foi uma situação que me fez pensar bastante, né? Me fez pensar em muitas coisas. E essa experiência, tipo, ela mudou alguma coisa na sua vida? Sim. Por um tempo, eu fiquei meio inseguro, né? De ir em alguns lugares. E sempre que eu ia, eu ficava pensando se as pessoas estavam me julgando. Pela minha aparência ou pela minha cor. Porque depois que você passa por uma situação dessa, você acha que em todo lugar que você for ir, você vai ser tratado da mesma forma. Só que não. Muitas pessoas, elas têm sim um preconceito, realmente têm um preconceito. Eu entendo que essas pessoas não foram conscientizadas ainda. E em outros lugares tem muitas pessoas boas, que não tem nenhuma maldade, nenhum preconceito com você. Aí eu também aprendi a valorizar a minha história, a valorizar a minha identidade. Eu conversei bastante com a minha família, né, sobre isso, porque é uma situação muito chata que você não pode ficar guardando pra você. Eu conversei bastante com eles me ajudaram a entender o que tinha acontecido comigo e me ensinaram que eu não deveria aceitar nenhum tipo de situação daquela, como um tratamento normal. Que eu não podia aceitar ser tratado daquele jeito por qualquer pessoa. Na sua opinião, o que as pessoas podem fazer para combater o racismo? Eu acredito que hoje em dia tá muito mais fácil combater isso do que antigamente, na minha visão, porque antigamente não tinha toda essa tecnologia que a gente pode usar hoje em dia para combater isso, para poder conscientizar as pessoas. O primeiro passo é todo mundo entender que tem que respeitar as diferenças de todos, e entender a história das pessoas. Tem que conscientizar as pessoas, ensinar quem ainda não entende o que é racismo, ensinar a pessoa, conscientizar ela principalmente. As pessoas também precisam ouvir situações, né, de que já aconteceram com muitas outras pessoas, tirando eu. Tem muitas outras pessoas que sofrem disso também, tem muita história na internet que fala sobre isso. Sempre tentar ajudar a pessoa que está sofrendo racismo ou qualquer tipo de discriminação também. As pequenas ações que as pessoas fazem ajudam a construir mais respeito, né? Ajudam a construir uma sociedade mais justa também, na minha opinião. Eu concordo plenamente com o que você falou. E por fim, obrigado, Júlio, por compartilhar uma experiência sua. O racismo ainda faz parte da realidade de muitas pessoas, infelizmente, e ouvir esses relatos é importante para, gerar reflexão e uma mudança, né? Respeitar
as diferenças de todos é essencial. Todos merecem ser tratados da mesma forma, né? Com dignidade, igualdade e respeito.